Abel. E depois, quando você continua a ler, se você vai lendo o capítulo, você vai ver que a sociedade vai se desenvolvendo desse jeito. É nesse capítulo aí, com a família de Caim, que você vai ver os primeiros caras fazendo tendas, que você vai ver os primeiros caras trabalhando metal, tá? Vai aí, deixa eu ver aqui, só pra gente... Gênesis 4, pro finalzinho do capítulo. Olha só, depois que ele narra, aí Caim sim amaldiçoado e tudo, aí vai aqui, ó, descendentes de Caim, aí diz que nasceu para lá, aí fala de Lameque e tudo, olha aqui quando chega no 22, ó. Não, no 21. Não, aqui, ó. De Lameque, 19, melhor. Lameque tomou para si 2 esposas, 19. O nome de uma era Ada e de outra, a outra se chamava Zilá. Também começou a bigamia aí. A Ada deu à luz a Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Uma vertente social. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Música também. Aí depois, 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubacaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Entenda aí, instrumento cortante, não só ferramenta, como armas. Tá? E a irmã de Tubacaim, parará. Agora, olha como que a sociedade se desenvolveu. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Você tem uma sociedade se desenvolvendo à beira de violência e de uma vertente de trabalho completamente diferente. Gente, essa é a nossa vertente. E se você for no capítulo 5, Deus separa esse divisor de água com o nascimento de outra pessoa, que é Sete. E é interessante que aí ele diz assim, daí para frente passou-se a invocar o nome do Senhor. E se criou 2 vertentes. Agora, gente, isso é significativo. Jesus, no caso. Oi? Jesus? Não, Jesus não. Sete era um cara que era bisneto de Adão. Isso. Agora, o que aconteceu aqui? A humanidade está trabalhando e vendo o trabalho numa direção de descontinuidade com o que Deus planejou. E é isso que está gerando tanta frustração. É isso que está gerando uma deterioração da gente por dentro. Porque, olha, se isso aqui é mexido, e isso é o que a gente mais faz na vida, isso é uma fonte de destruição e de, como é que se diz, deterioração pior do que a imoralidade. Porque imoralidade você vai fazer em momentos pontilhados. Agora, trabalho imoral, a gente faz a vida toda. E olha, as famílias da gente, assim como as igrejas às vezes, estão sendo corroídas por causa que a gente caminha nessa direção, o mundo caminha nessa direção e a gente nem percebe. E a gente diz assim, eu não sou violento. Tá bom, você não está dando murro na cara de ninguém. Mas e a violência da competição dentro das empresas? E a violência que joga na rua um outro cara, entende? Sem dó e sem piedade, entende? Por causa que o importante é eu ganhar mais do que ele, e é igual Highlander, só pode ser um. Então, que saia ele e fique eu. E a gente vai construindo toda uma sociedade assim. Gente, olha, essas coisas são básicas, mas a gente precisa pensar sobre elas. Eu tenho que parar aqui, senão a gente vai extrapolar pela noite. Posso contar um exemplo? Porque a gente está estudando psicologia, né? Uhum. E a gente estava lendo um negócio de estudos menos éticos da história da psicologia. Uhum. E muito nego que queria descobrir, sei lá, tinha uma ideia na cabeça e queria testar essa ideia. Então submeteu um monte de gente, um monte de testes, sabe? De deixar trancafiado, de fazer teste em animal. E sabia que isso ia dar uma coisa, tipo, horrível, sabe? Uhum. Então o cara ficou totalmente desestruturado, o outro ficou emocionalmente abalado, muitos se mataram, sabe? Coisa desse tipo. Só para ele conseguir chegar na resposta de um questionamento que ele teve, entendeu?
Então, tipo, não pensava em nada, sabe? Além da pergunta que ele tinha. Não considerava o outro, não considerava o bem de ninguém. Tipo. Felizmente, Deus tem uma capacidade danada de tornar o mal em bem. Mas isso acontece ao longo da história o tempo inteiro. Por exemplo, os maiores avanços na tecnologia e na coisa do trabalho no cérebro, sabe em que tempo que aconteceu? Com os nazistas espetando o cérebro de judeu. Entende? Agora, Deus operou para o bem? Operou, entende? Agora, isso é fruto de uma corrupção. E olha, o que é importante no estudo bíblico a gente perceber é que quando a gente olha para esses detalhes, você vai ver o quanto a nossa natureza é corrompida. E o quanto a gente precisa desesperadamente de Deus. O quanto a gente precisa desesperadamente de um Salvador. Porque quem é que desentorta isso aqui agora? Quem é que desentorta a sociedade que caminhou todo esse tempo nessa direção? Como que desentorta, gente? Esse tipo de coisa que a gente vai continuar conversando e aí... Pode. Eu só queria consertar uma coisa que eu falei. Acho que eu me expressei mal. Porque eu falei que as meninas que trabalham comigo não são evangélicas, né? Na realidade, não são cristãs. Mas você falou isso? Não sei por que eu pensei, porque entrou uma menina na loja e ela vinha toda feliz pra mim. Oi, consegui vender empurrei um monte de coisa pra moça lá. Nossa, eu ficava alucinada com isso, porque a regra do mínimo lá é não empurrar nada. Assim, né? E aí, assim, são conceitos cristãos, ela né? veio querendo fazer uma média com a chefe. Pô, aqueles produtos tudo quebrado lá, empurrei tudo. Então, a menina ia pegar uma tira de, tipo, 37 mil, ela queria vender uma de 250, sabe umas coisas assim? Aquelas pessoas saem da loja, né? Mas, assim, são conceitos cristãos, não evangélicos. É que eu usei a palavra evangélico, mas não. Porque uma pessoa que quer o bem do outro não vai fazer isso, né? Imagina. Agora, assim, o grande problema é o seguinte, é que tem uma história em curso, e essa história, ela empurra a gente. Então, gente, olha, não é fácil você não seguir essa linha, não. Então a gente diz assim, oh, que bom que nós sabemos, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa também. Entende? A ideia, gente, a ideia que a gente vai desenvolvendo aqui, e eu queria que vocês guardassem bem esses conceitos para eu não ter que estar fazendo uma recapitulação grande. Me ajudem, porque senão a gente não dinamiza isso aqui. Agora nós vamos caminhar nessa linha e agora sim eu queria conversar com vocês aí, as cenas dos próximos capítulos, é a gente pensar, então, qual que é a proposta de Deus? Tá? A gente já viu um conceito, agora como que desentorta essa parada aqui? Porque esse aqui é o problema, porque da forma como está entortada, entende? É difícil. Então eu queria fazer o seguinte, a gente vai ter um momento de oração. Quando você olha para aquele cântico que a gente cantou, é manhã pescador, ele já se lança no mar, ele vai trabalhar e tudo. Quando que são os momentos que a gente para pensar que existe algo maior? No caso da gente, é sempre que há um confronto que põe em jogo a sua vida. Entende? No caso do pescador ali, quando é que ele foi parar para pensar, caramba, o que eu estou fazendo? O que é importante? Foi quando ele viu, pô, eu posso morrer a qualquer momento, esse barco afundar, o que adiantou tudo isso, o que adiantou essas coisas? Gente, olha, tem várias maneiras de Deus falar com a gente, sabe? Uma delas é o sofrimento, porque a gente tem dificuldade de entender sozinho. Então Deus, porque ama, às vezes, trabalha a gente por caminhos de sofrimento, mas não precisa ser assim. Assim, de vez em quando eu dou uns beliscão no meu filho. Mas se ele me ouvir antes de eu ter que dar o beliscão, eu não vou dar. Porque não me dá prazer dar beliscão em filho, assim como também Deus não tem esse prazer. Então, olha, quando você é exposto a um estudo bíblico, a ideia é essa. Não espere o beliscão. Não espere o beliscão. Abre o teu coração para Deus te dar uma outra orientação. Porque como Ele te ama, Ele vai te dirigir. E tem pessoas que nem com beliscão aprendem, assim como tem com filhos que nem com beliscão, nem com puxão de cabelo, nem com castigo aprendem. Mas olha, Deus tem uma ideia, um propósito diferente para você.